500 a.C., período dos estados combatentes, antiga China. Período de pré-unificação. Ainda não existia aquilo que hoje nós chamamos de China, mas a sua cultura, a cultura desse povo ou desses povos, foi a cultura que constituiu e hoje constitui aquilo que nós podemos chamar de pensamento clássico chinês. Era um período de grande conflito, um período onde os modelos não se sustentavam, período de grande desconfiança, período onde as alianças eram extremamente frágeis, um nível de dinamismo que dificilmente nós vimos um paralelo nos momentos históricos subsequentes, quer seja na própria China, quer seja no resto do mundo. E foi nesse período que surgiu uma lógica que chamamos hoje de lógica de desenvolvimento. Uma lógica baseada na transformação. Uma lógica baseada na dinâmica do que nós chamamos de realidade. Uma lógica onde o indivíduo não é explicitado, onde a autoria, muitas vezes, não é determinada. Essa lógica, ela é baseada não no objetivo, mas na capacidade de proveito do que a realidade oferece. Essa lógica não é baseada num contexto onde exista uma vontade, um querer, mas, acima de tudo, uma capacidade de explorar aquilo que é oferecido. Então, é uma lógica que não é baseada num plano, mas baseada numa avaliação inicial que vai determinar, naquele momento, como se encontra um cenário e está pronto para se transformar à medida que o cenário também se transforma, porque esse cenário está em constante movimento. Esse tipo de pensamento é um pensamento que parece impossível para nós a partir do momento que nós explicitamos o nosso querer, onde tudo é muito explícito. Uma obra que nos permitiu entender melhor esse pensamento é o Sun Tzu, conhecida no Ocidente como a arte da guerra. Essa obra foi inicialmente traduzida por um padre jesuíta, padre Amiot, um padre francês, e que depois recebeu inúmeras traduções e hoje é um dos livros mais lidos no mundo. No entanto, eu pessoalmente não consigo ou tenho minhas dúvidas sobre como que os leitores, que muitas vezes se baseiam, têm sua reflexão baseada na lógica de modelo, possam fazer uma compreensão mais clara sobre um livro que está escrito sob uma lógica de desenvolvimento. Esse desdobramento, aliás, muita gente chama esse tipo de lógica como lógica de desdobramento, porque ela vai se desdobrando. E se desdobra a partir de uma reflexão muito simples. Tudo está em constante movimento. E o grande desafio
é como vamos antecipar uma ação. Porque mais importante do que a ação é a não ação. E essa não ação, ela advém da capacidade de antecipar os acontecimentos antes que eles se configurem. O curioso é que quando nós acreditamos que o começo se instaura, aquele começo não é um começo, é apenas o começo configurado. Isso para nós fica evidente quando nós temos algo acontecendo. Mas esse acontecer, ele começou muito antes do fato em si. Dentro desse momento entre o começo não configurado e o começo configurado, é onde devemos, dentro dessa lógica de desenvolvimento, atuar. Atuar no momento onde ainda um fato não se configurou. E aí nós temos o que os chineses chamam de não ação. Então, o conceito de não ação não é uma contraposição à ação. O conceito de não ação é uma antecipação da ação. Em chinês eles chamam de wu wei, que literalmente quer dizer não ação, mas não quer dizer não fazer nada. É mais do que isso, é eu conseguir resistir à tentação de desesperadamente fazer alguma coisa porque eu consegui identificar, antes que o fato aconteça, eu consegui identificar indícios significantes que me levaram a prever ou prevenir que aquele fato possa acontecer, caso eu não o deseje, ou instigá-lo a acontecer num potencial ainda maior, caso me seja favorável. Essa ideia, então, é de onde surge aquilo que nós chamamos de pensamento clássico estratégico chinês. Albert Galvani qualifica ou classifica ou até pontua algo fundamental dentro do pensamento estratégico chinês, que é a feminilização da guerra. O que seria a feminilização da guerra? Seria uma ideia que iria totalmente contra o pensamento anterior que vigorava na China com relação ao posicionamento estratégico, ou seja, ouvir, prestar atenção no outro, fazer com que nós reajamos diante do adversário, em vez de impor algo. São consideradas essas atitudes do feminino. E essas atitudes pautaram de maneira surpreendente não só o pensamento militar chinês, mas também diplomático, também político. Isso foi muito interessante, porque isso permitiu uma relação de pensamentos que François Julian passou a chamar de inteligência estratégica. E Jean Lévy, ele coloca algo interessante com relação ao que seria inteligência, bem no sentido da capacidade de interpretar as transformações. E isso tudo nos remete a uma reflexão muito interessante, porque é pensamento vigente
A gente vê isso muito nos anúncios, quando nós falamos de soluções. Faz parte de slogan de várias empresas, que nós oferecemos soluções. E dentro desse pensamento, onde o processo ele é mais importante, por isso que eu tenho que estar prestando atenção nele, solução de hoje é o problema de amanhã. Quando eu coloco uma solução hoje, eu estou iniciando um processo que poderá ser, no futuro, o grande entrave para um novo ciclo. Por quê? Porque o mundo está em constante transformação e essa transformação, ela obedece alternâncias. Bin Laden, Osama Bin Laden, que foi treinado pela CIA para lutar no Afeganistão, hoje é acusado de ser um dos maiores terroristas do mundo e autor intelectual do desastre de 11 de setembro. Então observe que muitas vezes aquilo que parecia uma solução num determinado momento virou um grande problema no segundo momento. Ele utilizou técnicas que ele aprendeu com os próprios americanos. E isso se sucede o tempo todo nas nossas vidas. Então me parece muitas vezes que a ideia de eficácia, onde nós identificamos uma meta, muitas vezes parece ingênuo. Parece que nós temos essa capacidade quase que de um Deus de conseguir antever tudo o que acontece numa realidade e de querer. No pensamento clássico chinês, ouvir então a realidade, ela é mais importante do que impor. A feminização da guerra, conforme Galvani, passa a dar um contexto diferente. Não que todos os chineses o seguissem, obviamente que não, mas aqueles que tinham sabedoria a fazer isso. Aliás, muitas pessoas, Julien em particular, faz uma distinção muito grande entre filosofia e sabedoria, pontuando que esses povos, como os chineses, se pautam na sabedoria. Não quero entrar aqui em detalhes a respeito disso. Não sou nem filósofo e nem sábio, mas o que eu acho interessante nós percebermos que existem várias formas de nós pensarmos. E o pensamento chinês, que tem como base a lógica de desenvolvimento, talvez seja o tipo de pensamento mais distante do nosso. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer no próximo bloco.